Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. A informação. Jornal das 8 com a Diana Rosa. E, Diana, vão estar disponíveis nos próximos dias as camas destinadas a responder aos chamados internamentos sociais. O objetivo é que as unidades hospitalares não fiquem sobrecarregadas com estes casos. O prazo é estimado pelo Presidente da União das Misericórdias. Quer isto dizer que o Governo demorou 4 meses a disponibilizar as camas prometidas em janeiro, quando os hospitais registavam um pico de afluência. Hoje, o Jornal Expresso avançou que até agora nenhuma das 400 camas foi disponibilizada, mas Manuel Lemos relativiza, promete novidades no início de maio. Eu julgo que nos próximos dias as pessoas vão começar a chegar às misericórdias. Aliás, nunca deixaram de chegar às misericórdias, porque nós já tínhamos um acordo anterior que nunca foi revogado. Aliás, a portaria é apenas uma alteração da portaria existente. Portanto, digamos, o que estava em vigor, manteve-se em vigor, há pessoas que continuam a chegar às misericórdias. Eu julgo que no princípio de maio começam a chegar as pessoas ao abrigo deste acordo. À Rádio Observador, o Presidente da União das Misericórdias revela ainda que há um sério problema com os idosos que estão neste regime de internamento social. Nós temos uma rede de lares que infelizmente é deficiente. Mas e ao fim destes 6 meses o que é que acontece? Normalmente o que acontece, o Estado renova por mais 6 meses. Não tem outra solução. Nós sabemos dos esforços que, nomeadamente, o Ministério da Solidariedade está a fazer para acelerar o processo do apoio domiciliário, embora muitas vezes aqui se diga, e esse também é um trabalho que os hospitais têm que fazer, é de perceberem bem se a pessoa tem ou não tem retaguarda familiar. As explicações do Presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, que diz que a rede de lares em Portugal é insuficiente. E o Programa Nacional Reprodutivo vai ser lançado ainda este ano. A garantia foi deixada hoje pela Diretora-Geral da Saúde. Rita Machado explica que entre as medidas previstas está o alargamento do âmbito das consultas de planeamento familiar. Percebemos que a tal consulta do planeamento familiar é uma consulta que muitas vezes as pessoas não têm a procura se calhar desejada. Portanto, uma das ideias é ampliarmos aquilo que é o espectro da consulta e, portanto, permitir que as pessoas possam discutir sobre planeamento familiar, sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre questões de fertilidade em consulta em sede própria e naquilo que é a nossa, diria eu, a parte basal de todo o sistema de saúde, que são os cuidados de saúde primários e as equipas de família. A Diretora-Geral da Saúde explicou que ainda não há uma data concreta para que o plano entre em vigor, mas prevê que possa ser possível no segundo semestre do ano. Este anúncio acontece depois de conhecidos os dados da Pordata que mostram uma subida da natalidade. Ainda assim, o Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Reprodutiva, Luís Vicente, explica que os valores de Portugal ficam aquém do necessário. No fundo, há um declínio da natalidade em toda a Europa e em Portugal nós não estamos muito bem posicionados, porque estamos com um valor do número de filhos médio por mulher na sociedade reprodutiva, que não é aquele número que vai permitir repor a sociedade. Isso vai-nos desencadear problemas em termos de mercado de trabalho, mas também, por exemplo, em termos de sustentabilidade da segurança social. O alerta deixado por Luís Vicente, Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Reprodutiva, à margem da conferência que decorreu em Lisboa, no Centro Cultural de Belém. E a Presidente da Iniciativa Liberal acusa o Governo de estar a empatar a reforma da lei laboral. Mariana Leitão é contra as cedências que o Executivo tem feito à União Geral dos Trabalhadores. A líder liberal considera que o Governo está a ser ingênuo, acredita que não há acordo possível em concertação social. Dá o exemplo da agenda do trabalho digno, na altura apresentada pelo Governo de António Costa, que não chegou a acordo em concertação social e foi posteriormente aprovada no Parlamento. A Iniciativa Liberal critica o facto de a Ministra do Trabalho ter convocado mais uma reunião com os parceiros sociais no dia 7 de maio.
Mais um passo na promessa eleitoral de António José Seguro. Está nomeado o coordenador do Pacto para a Saúde. Adalberto Campos Fernandes foi ministro no primeiro governo de António Costa, que encara este convite como uma honra. O Sr. Presidente da República, enquanto candidato, manifestou a sua intenção de dedicar o primeiro ano da presidência a ajudar o país a fazer melhor pela saúde, a ajudar o Governo, a ajudar o Parlamento, a ajudar todos os intervenientes, para que nós possamos ir resolvendo em consenso os constrangimentos que vão existindo. É esse o nosso trabalho, um trabalho de colaboração, se quiser, de entreajuda. Eu fico muito honrado e muito sensibilizado pela escolha que ele fez de ter recaído sobre mim. António José Seguro quer que, com esta nomeação, Adalberto Campos Fernandes pressione o Governo a promover uma visão clara e de longo prazo para o SNS. A ideia é conversar com o Executivo, partidos e demais entidades. O antigo Ministro da Saúde dita ainda um dos objetivos principais do Pacto para a Saúde é eliminar o desperdício no SNS. E Diana, a Casa Branca confirma a delegação para retomar as negociações com o Irão no Paquistão. Os Estados Unidos vão destacar os enviados do presidente norte-americano Steve Witkoff e Jared Kushner para retomar as negociações amanhã em Islamabad. É o que indica a porta-voz da presidência norte-americana à Fox News. Espera uma conversa produtiva que permita avançar para um acordo. Caroline Leavitt acrescentou que não é esperado que o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, se desloque à capital do Paquistão depois de liderar a delegação de Washington na primeira ronda negocial no passado dia 11. E o presidente do Conselho Europeu descarta para já aliviar sanções ao Irão. Foi numa conferência de imprensa no Chipre, que decorreu nos últimos 2 dias, acolheu o Conselho Informal de Líderes e também marca presença o primeiro-ministro português Luís Montenegro. Ora, António Costa, líder do Conselho Europeu, explica que o Irão ainda não deu sinais de merecer um alívio às sanções. It's too early. É muito cedo, nós não temos uma boa experiência com o Irão. Infelizmente o Irão não entregou o que precisava para garantir à comunidade internacional que nunca teriam uma arma nuclear. E não podemos ignorar a natureza e a violência do regime e as milhares de pessoas que foram mortas recentemente. Por isto tudo, eu acho que é muito cedo para falarmos sobre alívio de qualquer tipo de sanções. To talk about relieve any kind of sanctions. Já a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, associou o levantamento das sanções a uma desescalada sustentada e a progressos em esforços internacionais para conter a ameaça nuclear. Diana, vamos ainda a outros temas em destaque esta hora. Voltamos a falar da guerra no Irão. Há empresas a alertar para o risco de escassez de dispositivos médicos em Portugal. O aviso é da associação que representa estas empresas. O diretor executivo da Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos afirma que se o conflito continuar e não forem tomadas medidas preventivas, existe o risco de escassez de alguns produtos devido à alteração de custos não controláveis pelas distribuidoras. O LIVRE propõe que os donativos feitos a partidos que vão para além dos 600 euros sejam de livre acesso ao público. Quanto aos de valor inferior, o partido Rui Tavares sugere que sejam fornecidos a quem demonstrar interesse direto, pessoal e legítimo na obtenção do valor. O LIVRE lembra que a entidade das contas e financiamentos deixou de disponibilizar a identidade dos doadores dos partidos, argumentando estar em causa a proteção de dados. Para o LIVRE, este episódio tornou pertinente e urgente que alterações legislativas no sentido de determinar que tais dados têm interesse público para que possam ser consultados. Portanto, donativos para além dos 600 euros, o LIVRE propõe que sejam de acesso de todos.